Nós vamos agora dar início à nossa plenária final. Estamos aguardando a chegada aqui das primeiras perguntas. Eu vi que vem vindo uma ali. Tem mais outra lá, tem umas 3 ou 4 aí no meio do caminho. E eu estava conversando com o Nilson, com o pessoal. Eu acho que pelo que eu senti no dia de hoje, eu acho que um dos primeiros debates que nós devemos fazer no segundo semestre é como trabalhar articuladamente as competências cognitivas e socioemocionais. Elas entraram em todas as comunicações de hoje. Então, como trabalhar isso, quem está trabalhando adequadamente, a gente discutir um pouco sobre isso. Essa é a minha proposta para começar o segundo semestre, mas é claro que a gente vai discutir ainda muito bem essas questões. Já chegaram algumas aí? Chegaram algumas. Então, tá. Vamos lá. Eu peguei a primeira que veio na minha mão aqui, não sei se é... e já vou colocar, enquanto isso eu faço a divisão aqui. Como valorizar o papel do coordenador / orientador como formador de formadores diante da desvalorização da educação e da figura do professor? Será que parte da defasagem do professor em aplicar boas práticas não está na própria lacuna deixada em sua formação inicial e na queda de qualidade dos cursos de ensino superior destinados à formação de professores na área de educação? Quem quer começar a responder? Cláudia. Bom, são, na verdade, duas perguntas numa só. Porque... como valorizar o orientador, eu vou começar falando uma coisa abaixo do balde, que é não colocando o orientador pedagógico como um substituto eventual de um professor que falta. Estou falando de uma coisa absurda? Eu vi isso pelas redes no Brasil inteiro. Era bom ter coordenador pedagógico ou orientador educacional, cada rede dá um nome para esse profissional, mas se faltou um professor, e todo dia falta algum, às vezes não chamam professores para economizar recursos, às vezes o professor faltou sem avisar, aí o orientador educacional entra em aula, e quando começa a ser todo dia que ele entra em aula sem tempo para trabalhar com os demais professores, eu estraguei. Tá dando para ouvir ou eu tenho... Tá? Eu estraguei o papel tão importante do orientador. Quando eu falo em trabalho colaborativo, evidentemente a figura central no trabalho colaborativo é o diretor da escola, né? Ele é o grande regente dessa orquestra. Mas se não tiver um orientador educacional que esteja presente com o foco no pedagógico, com o olhar na formação continuada em serviço do professor, isso se perde. E, segunda parte da pergunta, sim, há uma lacuna brutal na formação inicial do professor. Eu adoraria dizer, estando aqui na USP, que isso se refere só às faculdades noturnas. Não é verdade. Isso se refere também à USP, à Unesp, à Unicamp, às federais. Por quê? Porque nós temos um desprezo, como eu disse na minha fala, pela prática. E a nossa formação é excessivamente divorciada das necessidades do chão da sala de aula. O orientador pedagógico tem, sim, uma função de suprir
essa lacuna, assegurando à equipe que ensina na escola uma formação continuada em serviço, devolutivas para esse profissional e uma série de outras coisas fundamentais para que todas as crianças aprendam. Nilson. Bom, o Cordão jogou umas perguntas aqui agora, ainda estou lendo, mas olha uma. Ó. Por que os professores de educação infantil são menos remunerados, né, que professores do Fundamental 2, do ensino médio, né, etc. Né? É porque tem gente que pensa que professor é que nem queimadura. E a queimadura, quanto maior o grau, mais grave é a desgraça. Queimadura de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau, né? Tem gente que pensa que ser professor tem a ver com isso, né? É muito mais complicado dar aula na educação infantil do que dar aula na universidade. Eu dei aula muitos anos na universidade, no básico, na poli, de cálculo e tudo. Você pode errar. Quantas vezes errei, resolvi um exercício errado, né? Aí o que acontece no dia seguinte? Gente, aquele exercício você corrige, não tem nenhum problema. Agora, quando se erra com uma criança, no modo de lidar com uma criança, a correção não é tão simples, não é? Fazer uma besteira no nível de atitude com a criança não é tão simples, né? Então, os problemas de avaliação, eles são quase que inexistentes na creche. Na creche, você avalia a criança, está triste, é a criança inteira. Daqui a pouco, mais para diante, você vai avaliar as matérias, né? Está mal em matemática, está mal em física, em ciências e coisas assim, né? Você não está mais avaliando gente, está avaliando conteúdo, né? Que é um problema sério da avaliação. Então, eu acho isso uma coisa inteiramente equivocada. Não foi sempre assim, mas houve um momento na história do Brasil em que os cursos de formação, os cursos de magistério foram frequentados por pessoas, professores, junto com professoras, mas professores notáveis, não é? O meu orientador aqui na universidade, no século passado, tinha feito curso de magistério. O professor... normal, o professor José Mário Pires Azanha, um mestre, né, dos mestres meu do cordão, né, cordão. E infelizmente faleceu muito cedo. E o curso dele de graduação era magistério, não é? Depois, depois as circunstâncias foram mudando e ficou essa aberração que é a gente pensar que professor é que nem queimadura, né? E não dá, né? Vai alternando? Pode alternando. Uma da Cláudia agora. Tá bom. Então, Cláudia, depois eu vejo a outra. Eu fico feliz que você faz os mesmos erros que eu faço de nomenclatura. Nós, mais velhos, falamos hora de 1º e 2º grau, hora de primário, ginásio... Se não fizesse isso, essa concessão... Se não fizesse essa concessão, não haveria piada. Só isso. Eu sei que não se chama mais 1º grau. Não, eu sei disso. Eu estou brincando com a situação, porque o tempo todo eu falo, porque o primário e o ginásio, porque o clássico e o científico, mas é só para brincar um pouco com a situação. Então, aqui tem 3 perguntas, eu vou fazer uma só para dar tempo para a gente alternar. Professora Cláudia, no município de Embu das Artes, estive lá recentemente numa reunião da Undime, aliás, percebemos um avanço do IDEB no ensino fundamental e como coordenador de EJA e do MOVA é uma nomenclatura específica de São Paulo. Alfabetização, tá? O antigo Mobral. Notamos a importância de garantirmos no município a possibilidade do jovem adulto e idoso retomar seus estudos e incentivarem positivamente suas crianças. Eu queria comentar, a partir disso, 2 coisas. Uma delas é que, sim, a educação dos adultos tem um papel muito importante para os filhos desses mesmos adultos que estão em situação de estudo. E, segundo, o IDEB, de fato, mobiliza todos os esforços da escola em direção às crianças e adolescentes e não em relação ao EJA. Como é que a gente lida com isso?
Eu não tenho uma resposta simples, mas eu tenho uma experiência a relatar. Quando eu fui secretária de Educação do Rio de Janeiro, nós começamos a nos deparar com um fenômeno que agora está muito em voga, já desde o PNAE que comentar, que é que há muitos analfabetos funcionais nas redes. Então, a rede do Rio de Janeiro, nós resolvemos medir isso, porque os professores falavam tanto, eu falei, vamos então começar direito e vamos avaliar. E nós detectamos que mais de 28 mil alunos de 4º a 6º ano eram ou analfabetos absolutos ou analfabetos funcionais. Isso chegava a 13%, quase 14% dos alunos. É muita coisa, muita coisa. E começamos toda uma estratégia para realfabetizar essas crianças de 4º a 6º antes que fosse tarde demais e eles abandonassem a escola. Isso é fruto de baixas expectativas para as crianças mais pobres, de uma série de outras coisas. E, no meio disso tudo, lembramos que essas crianças têm pais. E se a gente pegasse esses alunos que estão sendo realfabetizados e oferecêssemos aos pais desses alunos a oportunidade de ter prioridade no nosso EJA? Por quê? Não como uma recompensa pelos alunos terem dificuldades, mas para os filhos. O efeito foi impressionante. Nós chamamos esse processo de nenhuma criança a menos. Nós não deixamos de ter o foco nas novas gerações, mas olhando para os adultos que não têm o seu direito de aprender garantido, com uma prioridade maior para aqueles que teriam impacto sobre os seus filhos, sem deixar de atender os outros. Foi uma experiência muito positiva. A gente não pode deixar ninguém para trás. Vocês viram o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4, que fala oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Tá. Olha, muitas questões interessantes mesmo, viu? Uma aqui, ó, como promover uma flexibilização de currículo e atender a sistemas tão engessados e burocráticos, né? Olha, a desgraça da situação curricular que explode no ensino médio é a fragmentação. A fragmentação já começa antes. Começa já no Fundo 2, não é? E agora eu diria que com a base que está aí para entrar no jogo, ela chega até aos níveis mais iniciais, quando se começa a distinguir muitas especificidades para criança muito pequena, né? Então a fragmentação é o inimigo. Se a gente pegar o exame vestibular da USP e aplicar aos professores da USP, 10% vai ser aprovado. Porque o vestibular se transformou numa barreira a ser ultrapassada e dali para frente vamos falar sério na vida, né? Então, agora, a fragmentação é venenosa e ela, para ser combatida no âmbito das disciplinas, criou-se esse discurso das competências. Pois bem, a fragmentação já contaminou o discurso das competências. Hoje a fragmentação está nas competências. No Enem, havia 5 grandes competências, 21 habilidades, que é a forma de manifestação de competências. Na base, que está aí, há 115 competências e 1.567 habilidades. Durma-se com um barulho desse, né? Então, está equivocado o combate. O combate à fragmentação precisa ser feito de outra maneira. Não saindo, acabando com disciplina e entrando no lugar da disciplina as competências. O veneno vai contaminar as competências, né? Já está contaminando. Pessoas muito boas, como Perrenu e outros, escrevem livros, 10 novas competências, mais 40 novas competências, e não sei o quê. Esse saco não enche nunca, né, de competências. Para combater a fragmentação, o caminho é recuperar o discernimento do que é fundamental e do que é penduricalho. Em todas as disciplinas da escola básica, perdeu-se esse discernimento, não é? Nenhuma disciplina eu acho dispensável, nenhuma. Reduzir o ensino médio a português e matemática, sei lá, é bobagem, bobagem da grossa.
tem que ter história, geografia, ciências, tudo. Agora, o fundamental é que é preciso recuperar, não é? Essa ideia do fundamental é o fundamental, por exemplo, as ideias fundamentais que aproximam o ensino da pesquisa. Formar um professor, pesquisador, tem muita artificialidade nisso. Agora, quando você se atém ao que é o fundamento é o que orienta a ação do pesquisador e é o que orienta o interesse dos alunos. Agora, é claro, isso envolveria uma conversa mais longa para a gente dizer o que é fundamental e o que não é, não é? Mas o fundamental é uma coisa que eu explico na linguagem ordinária. Qualquer coisa que eu já preciso de um linguajar técnico para poder explicar não é fundamental, não é? É uma coisa assim que mistura assuntos. Uma ideia fundamental nunca é exclusiva de um tema, tem muitos temas relacionados com ela, e uma ideia fundamental, ela sempre transborda o conteúdo onde ela nasce. Qualquer ideia. A ideia de proporcionalidade é fundamental em matemática? É na química, vai para a química. A ideia de energia é fundamental em física? Mas vai para a química, para a biologia, vai para geografia, etc. Então, é preciso, nessa flexibilização curricular que o colega fala, né, é preciso dar atenção ao que é o fundamento. A gente precisa do fundamental de todas as disciplinas, precisa saber o que é o DNA, o que é uma fotossíntese, precisa disso, não dá para tirar ciências. Se a gente não sabe, não tem uma ideia do que é o DNA, a gente não consegue nem mais assistir novela. Cada capítulo de novela tem pelo menos 3 exames de DNA, pode prover, não é? Então, para compreender o mundo, para ler o mundo, né? Para ler o mundo, não é para virar biólogo, nem conhecer no nível da biologia, mas, de fato, há um desequilíbrio, não é? E o que tem nos livros do ensino médio é muito mais do que um cidadão, que não é um especialista, precisa saber. Hoje de manhã a fala do Menezes foi brilhante, quando ele falou de tolerância, intolerância, né? Foi muito legal. E me ocorreu na hora que os textos mais interessantes sobre a tolerância se referem à intolerância religiosa, né? Voltaire e tudo está se referindo à intolerância no âmbito da religião, né? Depois é que foi para a política, né? A intolerância na vida política. Hoje eu diria que a pior intolerância a gente tem é no âmbito das disciplinas, é a intolerância disciplinar. Tem professor de uma disciplina que acha que um aluno ou um colega que não sabe as coisas básicas da sua disciplina não merece estar vivo. Não é? Trata como se você fosse uma besta quadrada, porque você é de outra disciplina. Há uma brutal intolerância disciplinar. Precisa combater, é isso aí, e o combate é não crucificando disciplina, mas buscando o fundamento de cada uma delas, que é pouquinho. As ideias fundamentais são poucas, são realmente poucas. E a cooperação com essa intolerância é complicado, né? Professora Cláudia. Bom, eu, entre as várias que eu recebi aqui, eu escolhi uma que se associa ao que foi falado agora. A pergunta é, o professor, como qualquer outro profissional, tem um conhecimento especializado. Esse conhecimento se diferencia dos demais profissionais, assim como o gestor. Todo o contexto que temos hoje no Brasil foi produzido por tem um responsável, os gestores educacionais e os tomadores de decisão. Que análise a senhora faz da segunda afirmação? Bom, então vamos falar um pouquinho da fragmentação, em primeiro lugar, que eu acho que se conecta bem com isso. Sim, o professor tem um saber especializado, e esse saber especializado, o mais importante para ir nos fundamentos, e eu concordo aqui com o Nilson, é como é que a criança, o adolescente e o adulto aprendem. Não é a disciplina que a gente ensina. O principal saber de um professor, senão ele seria pesquisador daquela coisa e não professor. O que te faz professor, o que me faz professor é saber como é que aprende. O processo de ensino-aprendizado é dominar esse processo. Em seguida, eu tenho que ser especializado na minha área de ensino. E não o inverso.
Nós temos muitos especialistas, entre aspas, em matemática, dando aula de matemática, mas não sabem como é que se ensina matemática, não aprendem didática de matemática. Aliás, a maioria das faculdades de educação e as licenciaturas aboliram as didáticas específicas, o que é uma pena, porque dar aula de matemática ou dar aula de sânscrito são coisas diferentes. Uma língua, eu estou brincando com o sânscrito, ou dar aula de inglês, uma língua tem uma certa didática e a matemática tem outro tipo de didática, porque ambas têm que te levar a pensar usando o ferramental daquela área de saber, e não simplesmente decorar o que o professor sabe. Mas aqui o autor da pergunta está diferenciando o professor do gestor educacional. De fato, são campos diferentes. Uma coisa é ser gestor educacional, outra é ser gestor escolar e outra é ser professor. As três se relacionam. O mundo ideal é aquele em que o gestor escolar vem da educação e entende de gestão escolar e que o gestor educacional também. Eu não estou defendendo um processo meio cartorial, mas ele tem que entender do que é o fazer educacional. Agora, quando a gente afirma que a herança que a gente tem vem dos gestores educacionais, eu teria minhas dúvidas. Quer dizer, o Brasil foi o país que aboliu a escravidão no continente mais tarde. Foi o último país a abolir a escravidão. Isso teve um impacto brutal sobre a educação. Tem um pensador que eu admiro muito, que é Alceu de Amoroso Lima, que, infelizmente, teve uma ideia errada. Ele achava que o Brasil devia primeiro criar universidades para criar uma elite pensante que fomentasse o desenvolvimento do país e depois investir em educação básica para todos. Não foi só ele que teve esse pensamento. O Nehru, na Índia, teve o mesmo pensamento. E o Brasil adotou essa linha. O que aconteceu? A tal elite pensante adorou ser elite e se divorciou dos interesses de quem precisava aprender. Nesse sentido, acertou a Coreia, que depois, um país super pobre, em 1930 nós tínhamos só 21,5% das crianças na escola, a Coreia estava empatado com a gente, 22%. Quando chegou no final da década de 60, que nós tínhamos 40%, eles já tinham universalizado a educação primária. Depois de universalizar a educação primária, é que eles foram pensar na secundária direito e depois na universidade. Não preciso falar quem deu mais certo em relação à educação. Não estou discutindo outros elementos culturais que também influenciaram a Coreia em relação a gente. Porque, então, a culpa do que nós temos aqui é uma culpa, eu não vou dizer que é coletiva, que dá a impressão que ninguém, na verdade, mas houve decisões erradas de políticas públicas que a gente tomou, e não foram os gestores educacionais, porque eles sequer existiam nessa época. A gente teve uma visão de educação excludente, e quem não era excluído pela própria lógica escolar, quando chegava no 5º ano, a partir da década de 40, a gente tinha o exame de admissão. Tem um amigo meu que diz que se um pobre, por engano, entrou na escola, aí o 5º ano cortava no exame de admissão. Então, é uma lógica totalmente excludente. A gente está pagando um preço grande. E excludente, e essa visão elitista excludente, permanece no Brasil. E permanece, eu vou radicalizar um pouquinho, mas só para me fazer mais claro, inclusive com o discurso de esquerda. Essa universidade lutou contra a USP Leste com unhas e dentes, porque perderia esse caráter elitista. Eu estudei na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que lutou com unhas e dentes, com passagens, para não existir o curso de administração pública que vai cair o nível da educação. Nós temos tradição de usar um discurso de esquerda para práticas de direita. Ou excludentes, que para mim direita é excludentes. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E lá, mas por último, eu queria lembrar um pensador
incrível, o Edgar Morin, que, aliás, está vindo para o Brasil com 96 anos de idade. Agora, isso. Que escreveu um livro chamado A Religação dos Saberes. A Religação dos Saberes, ele escreveu sobre como reformar a educação francesa. Porque, pasmem, a França, com 7 horas de aula no ensino médio, tinha 8 disciplinas. 8! Ele achava um escândalo isso. Se ele soubesse que nós temos 13 para 4 horas de aula em média, eu queria ver como ele ia ficar horrorizado. Ele fala, nós fragmentamos os saberes artificialmente para permitir especialização, o que não é ruim de todo. Mas cabe à juventude aprender a religar esses saberes. E chega de ter 8 disciplinas, nós temos que reduzir esse número. Nós temos 13, e cada uma que falta, a gente já sente falta. Com 4 horas de aula, cada jovem tem um verniz de cada disciplina, não aprende a pensar com o instrumental de cada disciplina, porque nós não queremos reduzir a carga horária de nenhum professor. Resultado prático, todos os professores têm cargas horárias reduzidas, porque eu tenho 2 aulas por semana de matemática, 2 de português, 2 de química, 2 de física, 2 de biologia, 2 de filosofia, 2 de sociologia, e tem que fazer dos 3 anos biologia 1, 2 e 3, sociologia 1, 2 e 3, filosofia 1, 2 e 3... Para que isso? Nenhum país, entre os 30 primeiros no PISA, tem mais de 8 disciplinas. O caso escandaloso é o da França. E nós temos 13, alguns estados, por interesses corporativistas, temos 17. Para quê? Para decorar um currículo, como disse o Nilson, enciclopédico, né? Que nenhum de nós sabe tudo aquilo, para fazer vestibulares que não medem se o jovem tem a aptidão a viver em mundo universitário, mas se decorou a tabela periódica, não faz sentido nenhum. De fato, temos que mudar isso. Professor Nilson. Pegando o finalzinho, antes de pegar a questão daqui, às vezes a gente põe a culpa no vestibular. Eu queria, por uma questão de justiça, Cláudia, dizer que o vestibular que a gente tem é extremamente adequado à forma extremamente inadequada como a universidade se organiza. Não é mudar o vestibular, é aqui que começa o problema, né? Quem entra num curso de medicina nunca mais vai estudar história, matemática ou coisa assim. Quem entra aqui não vai para lá. A fragmentação está aqui dentro. Se o vestibular for outro, o aluno que entra, ele vai se perder aqui dentro, não é? Nós não tivemos até hoje, nós, universidades estaduais de São Paulo, competência mínima para fundir os 3 vestibulares das 3 grandes universidades públicas, USP, Unesp e Unicamp. Nós permanecemos com 3 vestibulares para os alunos que vêm, os coitados dos alunos que vêm do ensino médio. 3 barreiras, cada uma com suas características, não é? O que é uma anomalia, não é? Então, esse negócio da fragmentação é sério. Eu acho que o IEA é um espaço insólito aqui na universidade, um espaço raro, né, de trabalho aqui, o Instituto de Estudos Avançados, porque vai-se além dessas especificidades disciplinares. Todo mundo que está aqui está misturando coisas, e não é porque a intenção é misturar, é porque a realidade é essa, a gente está com questões da realidade, então isso já vem misturado, né? A separação do nível fundamental e médio é que é uma separação artificial. Aqui tem uma pergunta assim, temos discutido, um pouco se contrapõe ao que a Cláudia falou também, né? A pergunta, né? Diz assim, temos discutido muito sobre conhecimentos pedagógicos, didática, metodologia, etc., do professor. E como se faz com o conhecimento dos conteúdos? Sobretudo no caso da matemática, diz o colega aí, não é? A coisa está feia, né? Olha, eu faço minha essa questão, essa pergunta. E para responder, para pôr a gente em conversa, eu e o colega que fez a pergunta com alguém respondendo, eu pego a Hannah Arendt com o texto conhecido, A Crise na Educação, né? A crise na educação, nele ela fala assim, que há 3 grandes desgraças para a educação. E ela dá tanta ênfase na primeira que a gente não lembra das outras 2.
A ênfase na primeira é assim, a questão da autoridade. Retirou-se a tradição, jogou fora a tradição e não se colocou nada no lugar. Né? Então, a crise na ideia de autoridade. Todo mundo cita isso. Só que ela fala que são 3. E aí você fica discutindo a autoridade e quais são as outras 2? Né? Precisa ir ler preocupado com as outras 2 lá mais adiante. E as outras 2 têm a ver com isso. A segunda, para ela, é o desprestígio social dos conteúdos na relação com as metodologias. Ela disse, o que se acha é que para formar um bom professor, se entope o cara de metodologia. Metodologia da matemática sem ele estudar matemática. É o que ocorre hoje. A faculdade de educação não tem uma disciplina no currículo de conteúdo de matemática. Não tem uma. 0. Tem de metodologia do ensino da matemática, em geral, os conteúdos do Fundo 1, né, fração, coisas assim. Quer dizer, não é um exagero dizer que as pessoas se formam num curso de altíssimo nível e sem estudar conteúdos das disciplinas que vão ensinar. Essa é a segunda desgraça. Ela diz, é preciso recuperar a importância dos conteúdos na relação com as metodologias. Aí é uma questão interessante, porque quando se fala de conteúdo na relação com as competências, aí o conteúdo é meio para formar pessoas competentes. O conteúdo é meio, na relação com as competências. Não é? E aí é que entra a derrapada. Porque na relação com as metodologias, o conteúdo é fim. A metodologia é que é meio. É outra relação. Não é? Na relação com a metodologia, o conteúdo é o que importa, é o que decide, é o fim. A metodologia é o meio. Quem tem um fim bem delimitado, arruma um meio de chegar lá. Quem tem um porquê fazer alguma coisa, arruma um como fazer. E a recíproca não é verdadeira. E o conteúdo não se ensina. E a terceira desgraça? A terceira desgraça, na visão da Hannah Arendt, é o desprestígio social dos conteúdos, é a segunda. A terceira é o desprestígio social da teoria. Ela diz, mesmo quem diz que ensina os conteúdos, diz assim, mas eu vou fazer de um modo muito prático. Teoria não quer saber de teoria. É uma desgraça. A palavra usada pela Hannah Arendt é uma desgraça. Não é? Teoria não quer dizer teoria formal, não quer dizer formalização científica. Teoria é visão. A palavra grega, teoria, quer dizer visão. É preciso ver para poder agir com consciência. Sem teoria, a ação, o fazer é cego. E ela diz, está faltando teoria. É um paralelo aí com a falta do conteúdo. Não é? Então, colega, sofro junto com você, quem fez a pergunta, não é? Esse fato. É muita bola para metodologia, não é? Que é um meio para atingir a um fim, e pouca bola para o fim, que é o conteúdo que tem que se ensinar. E é perigoso isso, viu? Sabe por que é perigoso? Porque se você está indo no rumo certo, aí você deve procurar a melhor metodologia para chegar lá mais rápido. Agora, se você está indo para o inferno, é melhor que escolha a pior metodologia para dar tempo de você se arrepender. Está indo para o inferno, ainda escolhe a melhor metodologia, vai morrer queimado rapidinho. Bom, deixa eu aproveitar essa provocação, porque eu adorei. Adorei pelo seguinte, porque a Hannah Arendt estava conversando sobre a universidade, e ela tinha razão. Eu vou agora conversar sobre educação básica no Brasil, onde os professores são formados, diz a Bernadette Gatti, que vai estar aqui, com uma ênfase excessiva em teoria e quase nada de prática. Nós vivemos na educação básica, diferentemente do comentário da Hannah Arendt sobre a universidade, exatamente o oposto. A USP foi uma das que parou durante um tempo, eu fico feliz de saber que eles retomaram a didática específica de matemática, porque se dava 3 anos e meio de matemática e depois 6 meses de história da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, em turmas de 60 alunos, lotadas de alunos de educação física, matemática, de letras, tudo misturados, era para cumprir tarimba e não preparava para a profissão de professor. Imagine formar um médico assim. Eu dou só teoria,
E você tem contato durante os 6 meses finais do curso de medicina com pacientes. A teoria é super importante e ela tem que ser complementada com a prática. Por isso que a Finlândia, que era um país protestante, que já valorizava a leitura, valorizava a educação, estava patinando em educação durante muitos anos. E como que foi a revolução da educação deles? Passar a olhar para a formação de professores como uma formação profissionalizante. E para ser profissionalizante, um médico, ele precisa conhecer protocolos para tratamento das doenças. Ele tem que conhecer muito bem fisiologia humana. Ele tem que ter uma prática desde o primeiro ano da faculdade de medicina, ele entra no hospital universitário. Ele tem que trabalhar colaborativamente com os colegas médicos. Eu estou pegando médico médio, a média entre os médicos. Então, realmente, você tem que aprender o para quê, que é curar o teu paciente e garantir a saúde do teu paciente, no nosso caso, garantir que a criança aprenda. Se eu dominar a diferença entre Vygotsky e Piaget, mas não souber educar uma criança ou alfabetizar uma criança surda, eu vou sentir um grande deleite pelo fato de que eu sei isso, isso vai me ajudar a me inspirar, mas eu preciso conhecer também como é que faz. Olhando para as perguntas. Então, eu acho que a teoria é importante, mas a teoria e a prática. Não pode ter ênfase exagerada em nenhuma das duas coisas e tem que formar para a profissão. Eu acho que a gente perdeu de vista isso e temos que retomar. As perguntas que me fizeram. Pensa-se, discute-se sobre os processos de formação do professor. Entretanto, eu não respondi a questão da matemática, que eu achei importante. Óbvio que um professor de matemática tem que saber pensar matematicamente para ensinar matemática. Ele tem que pensar. Mas não é por falta de aulas na faculdade sobre conteúdos de matemática que ele não está fazendo. É porque ele não tem uma formação suficiente nem num lado, nem no outro lado. Nem em matemática, nem em didática de matemática. A gente tem que equilibrar essas coisas. Bom, a pergunta. Pensa-se e discute sobre o processo de formação do professor. Entretanto, como pensar essa formação quando o gestor está na contramão, ou seja, no processo de deformação do professor e toda a sua equipe? Eu gostei da pergunta porque ela remete a uma questão fundamental para todos os orientadores educacionais e gestores que estão aqui. O gestor tem um papel muito importante de garantir um bom clima de trabalho na escola. É muito importante. Clima, aliás, em qualquer organização humana, é importante. Isso quer dizer relações de respeito profissional, relações de criar o espaço, diz o Michael Fullan, um grande especialista em educação básica. O diretor é o principal responsável em criar uma cultura de colaboração na escola, mas não há cultura de colaboração possível se o diretor está em guerra com seus professores, ou vice-versa. Então, é importante trabalhar essa questão. E eu só vou complementar com uma outra que diz respeito aos horários, os horários coletivos de formação. Os horários coletivos de formação no Brasil precisam ser mais bem aproveitados, disse aqui, visto que existem centenas de pesquisas contrariando a necessidade desse horário. Não existem centenas de pesquisas contrariando essa noção. O que existe é centenas de pesquisas dizendo que a formação continuada em serviço tem sido desperdiçada no Brasil. Não é por meio de palestras motivacionais que a gente se forma melhor professor. Nada contra existirem, mas não é isso que... Semana do professor, aí eu chamo
O Mário Sérgio Cortella, que eu adoro, não nada contra ele, ele faz uma palestra. Isso formou professor? Não, não formou professor. A formação continuada em serviço, a mais bem aplicada, é aquela que o coletivo da escola faz junto. Com os materiais concretos que eles vão usar. É aquilo que eles se estudam juntos. E como que a gente faz para ser mais bem aproveitada, como a pergunta apareceu. O orientador pedagógico tem um papel decisivo. Você não precisa reunir a escola inteira, porque seria um horror as crianças perderem um dia de aula só para a gente se reunir. E organizar esses momentos em que profissionais, né, professores que se sentem profissionais, discutem as suas práticas e as suas dúvidas coletivamente, estabelecem uma agenda, planejam em conjunto aulas e um professor tira a dúvida do outro professor, em que o diretor da escola, o orientador pedagógico, cria um clima bacana para que o professor não tenha medo de que isso aconteça. Outra estratégia muito frequente de aulas, eu vi muito disso, tanto na Coreia quanto em Xangai, que é um professor assistindo a aula do outro, tomando notas e dando uma devolutiva para o seu colega. Não estou falando para vigiar o outro, é para dar uma devolutiva. Então, eles combinam, você assiste essa semana minha, no meu horário de atividade extra-classe. Nós temos que quebrar esse tabu, que aqui no Brasil é um grande tabu, deveríamos. Os médicos não assistem operação de outros médicos, alunos da faculdade de medicina não assistem operações. Por que alguém não pode assistir minha aula e me dar um retorno sobre se eu estou indo bem, ou o que eu posso... Aquele aluno que está invisível no canto e que eu estou focada na minha aula e não prestei atenção nele, uma colega me dá um toque, olha, ele está invisível e você precisa prestar atenção nele. É isso. Nilson. Claudinha, é só para registro, não vamos perder tempo nessa troca aqui entre nós, depois a gente conversa. Mas eu te garanto uma coisa, o primeiro ano que eu dei aula aqui nessa universidade, como professor, foi em 1972. Eu te garanto que de lá para cá, nunca saiu a disciplina metodologia. Didática de matemática não saiu? Nunca. Nunca desde essa época. Então, conversa com a Bernadette Gatti. Não, hoje de manhã ela esteve aqui e coordenou essa mesa. Não é verdade isso daí. Não é verdade. O que falta... Pode ser que me informaram mal sobre a USP. Eu sou do Conselho Consultivo da USP. É por isso que eu estou falando que não vamos perder assim, tempo nisso. Né? Agora, no que se refere aí à formação do professor, né? Há umas perguntas aqui, eu vou juntar umas duas para poder a gente caminhar mais. Pergunta assim, como é que deve se dar essa formação continuada? Né? Outra fala assim, como articular na formação do professor a educação à distância? Não é? Então, reunindo essas questões, eu diria assim, a formação do professor hoje, toda a formação é uma formação inicial. Toda a formação que há em qualquer curso universitário, por melhor que seja, aqui na Coreia ou no raio que eu parta, é uma formação inicial. Não dá para cobrar tudo de uma formação inicial. A formação, a ideia, para todos nós, a formação é permanente. A gente vai aprender umas coisinhas, vai para a sala de aula, como a Cláudia falou, o Menezes também falou hoje cedo, vai conviver com outros colegas mais experientes, não é, Cláudia? Vai trocar e tudo, e vai completar a formação lá. Ficar falando mal de currículo de formação inicial é perda de tempo. Todo currículo de formação inicial é incompleto. Não dá para eu pensar em esticar um currículo de formação inicial para dar tudo que um professor precisa saber. Não dá, não é por aí. Né? A formação hoje do professor é permanente, permanente. U é ubíqua. Onde quer que a gente esteja, a gente está aprendendo, você está lendo um livro, assistindo a um filme, numa viagem, não é? De férias, você está aprendendo. Então, você está ligado o tempo todo e está aprendendo. Não é uma tensão nervosa, é uma coisa boa. Você está aprendendo continuamente. Não é? A diferença única entre aprender depois que você completa uma formação inicial, sai da escola, e o aprender na escola, é que enquanto você está na escola, dizem para você quem é o seu professor e qual é a matéria que você tem que estudar, liberdade mínima.
Depois que você completa aquela formação inicial, vai continuar a estudar e aprender. Só que você vai ter que descobrir o que você quer, do que você gosta, e você vai ter que descobrir, às vezes no trabalho, às vezes na vizinhança, alguém que tem muito que ensinar para você. Né? Esse cara tem, eu preciso aprender com ele. Né? E como que você tem esse discernimento de escolher o que quer estudar e discernir quem é o seu professor depois que sai da escola? Você tem que aprender isso enquanto está na escola. Não é? Então, isso bate, né, com o trabalho, com as falas de todo mundo aqui, de que na escola você tem que aprender a construir essa consciência, aprender a aprender quem, né, enxergar quem tem o que lhe ensinar. Então, a formação de um professor é permanente no tempo, ubíqua no espaço onde ele está aprendendo, não é? Ela é híbrida justamente na relação presencial e à distância, sem meias palavras. Um curso inteiramente presencial é um exagero, é um abuso, é um desperdício. Os cursos não precisam ser totalmente presenciais. Aliás, nunca foram, porque sempre existiu a lição de casa, e a lição de casa é legítima educação à distância. Você tem aula com o professor e leva a lição para fazer em casa. Isso é educação à distância, não é? Então, um curso estritamente presencial é um desperdício. Muitos dos assim chamados cursos presenciais, os alunos estão muito distantes dos professores, não é? É um curso presencial à distância, porque o professor não vê o aluno que está ali na frente, né? E, por outro lado, um curso inteiramente à distância é uma enganação. Tem que haver momentos presenciais em qualquer curso, não é? Agora, o mix depende de engenho, criatividade, contexto, situações específicas, né? Eu conheço cursos à distância que são extremamente interessantes no sentido de aproximar os alunos dos professores. Cursos à distância, não é? E que promovem ao longo do ano reuniões, encontros, não é? No fim de semana, em que o professor que não conhece os alunos vai encontrar os alunos que conhecem o professor, mas conhece na tela. Aí esses encontros ao vivo. Não é? Então, o hibridismo é a regra. O P, o U, o H do híbrido, né? E põe um S aí no meio, que aí fica push, e a gente não esquece mais. A simbiose, teoria prática, é a marca de qualquer curso hoje. Isso que a Cláudia acaba de falar. Quer dizer, meter o pau na teoria, frequentemente é ignorância, no sentido de que desconhece, né? O ignorante, o que não conhece a importância da teoria. Meter o pau na teoria simplesmente é ignorância, não é? E desprezar a teoria é burrice. A gente não pode dispensar nenhuma coisa nem outra, e a teoria e a prática têm uma relação simbiótica, simbiose, teoria-prática. Isso em todos os níveis de ensino que a gente trabalha, não é? Então, é preciso acostumar com essa ideia, né, do push, aí, dessas quatro características da formação de um professor. Eu queria aproveitar o fato de eu estar na mesa e jogar uma questão para os dois, que não é das perguntas que está aqui. Uhum. É que o último parecer que eu perdi no Conselho Nacional de Educação, não foi aprovado, e eu não engoli até hoje, é um parecer sobre estágio profissional supervisionado. E em que eu fazia uma comparação com duas formações superiores. A formação do médico e a formação do professor. Isso. Não se admite a formação do médico sem que a faculdade tenha um hospital universitário, um local de prática, essa prática seja acompanhada, integrada com a teoria que ele recebe na universidade, etc. E depois, quando ele termina, inclusive, ele tem residência, e só depois disso é que ele é considerado efetivamente um médico. O professor
tem uma exigência de 300, 400 horas, dependendo do projeto pedagógico, de prática de ensino, que eu estava propondo que fosse prática de ensino acontecesse em escola de aplicação, que não é uma escola de aplicação dentro da universidade, no entorno, sei lá, no entorno da universidade, com orientação da universidade, em que o professor, o aluno pudesse dar aula, assistido por alguém, que criticasse a aula dele, tem que planejar, e assim por diante, quer dizer, uma prática efetiva, certo? Que na formação inicial, concordo com o Nilson, não é sempre uma formação inicial, não vai aprender tudo mesmo, entretanto, é essencial que ao sair da faculdade ele saiba da aula. E não sabe. Posso comentar? Claro, e depois eu queria ouvir o Nilson também. Realmente, é boa a tua pergunta, porque ela mostra a conexão da teoria com a prática. E sim, os currículos da formação inicial não precisam cobrir tudo, né, Nilson? Sim. Mas eles têm que ter uma ênfase muito maior em prática do que tem hoje. Eu percorro as universidades e falo com os professores do país inteiro. Pode ser que a metodologia aqui de ensino seja dado por um especialista em didática de matemática ou especialista em didática de ciências ou de física ou de química aqui na USP. Não é, eu sou do Conselho Consultivo da USP, eu ouvi muita coisa sobre isso aqui dentro. E tenho ouvido nas federais, em tudo, há um desbalanço, há uma situação desbalanceada entre teoria e prática. E por isso, Cordão, eu vejo muito bem a tua pergunta, porque quando a gente faz uma coisa na contramão do que fazem os 30 melhores sistemas educacionais, que têm culturas diferentes, que têm... Eu estou olhando para fora, quando você falou da Coreia, eu falo de todos esses países, porque se o Brasil inventou um caminho que é só dele, talvez seja interessante. Se os resultados educacionais fossem fantásticos no Brasil, a gente diria, olha que bacana, nós inventamos uma coisa que só nós fazemos e nós estamos vendo como as crianças estão aprendendo mais. As crianças não estão aprendendo, vamos ser honestos. A gente tem que parar de tapar o sol com a peneira. O elemento mais importante, por todas as pesquisas na educação, não é nem o nível socioeconômico, como dizia o relatório Coleman no passado, é o professor. E as crianças não estão aprendendo. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada com a formação inicial do professor, tem uma coisa errada com a formação continuada em serviço, porque a formação inicial não tem que cobrir tudo, é verdade, mas não pode ser tão desbalanceado teoria e prática. Então, a tua ideia da escola de aplicação, eu acho muito interessante. Então, vamos de novo falar de uma outra experiência internacional de um país que tem muito sucesso educacional. Aliás, não um país, uma cidade, mas uma cidade que tem 23 milhões de habitantes, que é Xangai. Toda a universidade que tem formação de professores tem uma escola pública referenciada a ela. Essa escola pública, diferentemente das escolas de aplicação das federais, elas não são para filhos de professores universitários, são para crianças lá daquela região. E a universidade está presente no dia a dia com seus alunos das universidades. Os alunos da universidade assistem aulas na escola pública para estudar como é que funciona. Eu nunca vi um aluno na rede, olha, eu nunca vi um aluno de universidade, a não ser fazer uma pesquisa muito curtinha, que não fosse no estágio obrigatório.
tem que ter presença. Os meninos do primeiro ano iam assistir a operação de cérebro do professor Henry March, da faculdade a que se referenciava ao hospital dele, ao universitário dele. Então, a gente precisa ter os alunos assistindo a aula, acompanhando, devagarinho assumindo pedaços de aula e tendo uma sólida base teórica. Não completa, porque não cabe ao ensino inicial da ISO. Então, eu compartilho a tua frustração, porque nós perdemos uma chance de olhar, porque não é só os outros países que fazem, as outras profissões do Brasil fazem isso e nós não fazemos em educação. Porque nós temos uma visão ainda muito romântica de educação e não profissionalizada, de que a educação é uma coisa tão nobre, tão pura, que basta conhecer as coisas que você sai lá e no primeiro dia produz a tua aula, produz conhecimento junto com os teus alunos. É muito bonito na teoria, mas na prática, quem trabalhou no chão da sala de aula em escola pública sabe que não é tão simples assim. Não é só eu dominar o meu saber específico que eu saio dando aula. Eu tenho dificuldade. É uma profissão que não é para amadores, ela tem que ser muito bem formada e ter uma sólida formação continuada em serviço, como bem disse o Nilson, para complementar isso. Mas não pode lidar com criança pequena, que está com a mente em formação, alguém que simplesmente passou num concurso público discutindo qual a diferença entre Vygotsky e Piaget e sabe de cor os versículos da LDB. Não, ele tem que saber dar aula. Tanto é assim que tem prova didática nas universidades, mas não tem nos concursos públicos. Porque a didática não é importante. Nós temos que mudar essa lógica. No Rio e em Curitiba, nós mudamos isso, passamos a ter prova didática também para dar aula para crianças e adolescentes. Professor Nilson. Olha, essa história de a gente comparar a situação do professor com a do médico, no que se refere aos estágios, ela precisa de umas informações complementares aí para poder clarear o jogo. Não é? Eu acho que a residência médica já serviu de inspiração para o estágio, não é? De querer que o estágio do professor fosse algo como uma residência médica. Hoje, se a gente comparar, a gente vai querer ficar longe da residência médica, muito longe. A residência médica não é mais obrigatória na formação do médico. Sabiam disso? Não é. Por que não é? Porque se chegou à conclusão que não é necessário? Não. Não é porque não há vagas para a quantidade de médico que se forma, não há vaga nos hospitais para fazer residência, porque não é qualquer hospital, não é isso. Então, assim, cerca de 40% fica fora, não tem condição de fazer a residência e não pode ser impedido de exercer a profissão. Só um adendo pequenininho, porque eu estudo profissões. O médico entra no hospital universitário desde o primeiro ano, não é só na residência que ele começa a ter. Eu sei, eu estou falando da residência, não é? Estou falando da residência. Então, comparar o estágio com a residência é uma instituição falida. Agora, nós estamos falando de coisa mais importante, a relação teoria-prática, não é? Pois bem, aí meu amigo Menezes, há décadas que tem uma perspectiva, e eu estou com ele nela, que é a seguinte, ó, a formação do professor não pode se dar exclusivamente na universidade. A gente tem que ter a parceria do professor da rede. Essa é a nossa perspectiva, Menezes. Você quer falar alguma coisa? Não é? Esse é que é o nosso parceiro. Então, a gente vai à escola com o aluno, entrega para um professor a parceria com a escola, porque se for esperar criar hospital para fazer residência médica, criar escola como a escola de aplicação, aí nós estamos perdidos. Não, mas a minha proposta é que todas as escolas formadoras de professores tivessem escolas parceiras, de preferência escola pública. Eu queria complementar, indo na plena direção que a Cláudia nos trouxe. A ideia da formação profissional, seja para o marceneiro, seja para o piloto, seja para o professor, tem que ser exercendo a profissão. Claro. Ontem eu peguei um avião. Se o piloto tivesse tido aula teórica, sentadinho, tendo aula de pilotagem sem pilotar, eu não entrava no avião.
Você pode dizer, a vida da pessoa depende do piloto, também depende do professor. Então, você forma professor exercendo a profissão com supervisão. Qual é o problema da residência pedagógica? Eu conheço algumas universidades públicas que têm residência pedagógica. Elas não são responsáveis pela qualidade da escola onde se faz a residência. Então, o que é que está acontecendo? O aluno volta da residência pedagógica falando mal da escola onde ele esteve. Ou seja, ele não aprendeu nada, ainda mais viu o contrário. Viu o professor humilhando alunos, etc. Então, precisa ter uma associação orgânica entre o centro formador e a escola. Não pode abrir faculdade de professor se você não tiver escolas, por cuja qualidade você responde, onde tenha tutores ou mentores que façam acompanhamento. Como no hospital universitário tem alguém que faz acompanhamento. Aliás, como disse a Cláudia, não só na residência, mas ao longo de toda a formação, desde o primeiro ano. Isso é muito difícil até por razões estatutárias. A universidade tem um estatuto, a escola tem outro. E o professor, a carreira do professor, ele só progride quando deixa de ser professor, quando ele vira coordenador, quando ele vira diretor, etc. É preciso ter uma carreira em que o professor possa virar mentor, ou tutor, ou formador na escola, pela excelência do seu trabalho, não só pelo doutorado que ele fez. Agora, essa modificação é de natureza política. Sim. Política, e nós precisamos meter a mão nessa coisa política. Você tem pergunta para você? Tenho. Você tem também aí? Oi? Tem pergunta Ainda tem aí? pergunta. Tem. Tá. Tem mais 3 aqui. Tá. Você quer? Acho que era eu Não, que pode falei. ir, pode ir. Tudo bem. Aqui tem 2 perguntas. Uma, como implementar ações de valorização do magistério legalmente amparado com efetividade, não apenas nas orientações. E a segunda, que eu vou juntar com essa, é, sendo o Brasil a 8ª economia mundial, o que lhe falta para atingir esse nível também na educação? Ótimas perguntas. As 2 estão relacionadas. Primeiro, a gente tem que... eu vou responder primeiro a segunda e eu vou juntar com a primeira. Se a gente tem um PIB grande, a gente precisa parar de falar que a gente é um país pobre, porque nós não somos. Nós somos um país desigual, nós não somos pobres. Nós somos um país que não é pobre e que temos um nível tão ruim em educação. Nem acho que a gente não está melhorando em educação. Acho que ao longo desses últimos anos, a gente vem tendo algumas melhorias. A gente olha os dados da Prova Brasil, 5º ano, a cada edição da Prova Brasil, melhorou o desempenho dos alunos. 9º ano, nas últimas 3 edições da Prova Brasil. A gente está estagnado no ensino médio e a alfabetização, 55% dos alunos saem do 3º ano, portanto, aos 9 anos, né, ao final do 3º ano, analfabetos ou analfabetos funcionais. Como é que a gente lida com isso? Bom, a primeira coisa é que, como disse o Menezes, a gente tem que ter um olhar um pouco mais orgânico, mais integrado. Não tem uma bala de prata, para usar uma linguagem que está muito na moda agora. Então, diz uma coisa que, se a gente fizer em educação, resolve tudo. Não tem uma coisa. Tem um conjunto de coisas que precisam ser feitas ao mesmo tempo. Uma delas nós começamos a fazer, com todos os defeitos das 10, e não centenas, as 10 competências da base. Pelo menos agora, a gente, assim como os 30 primeiros países no PISA, temos um currículo, ou um pré-currículo, que é o que a base tem, que é razoavelmente contemporâneo, integra competências cognitivas com socioemocionais, aponta para uma direção que nos currículos estaduais e municipais, a maioria dos estados já fez os currículos de educação infantil e de ensino fundamental 1 e 2, agora vão traduzir as de ensino médio, que pelo menos começamos a fazer. Ele é perfeito? Não, eu tenho uma série de críticas a ela, mas ela avançou e avançou numa direção, a meu ver, correta. A outra coisa que a gente precisa fazer junto com isso é, sim, mudar a formação inicial do professor e, sobretudo, melhorar a atratividade da carreira de professor. Hoje,
Todos os estudos mostram, por exemplo, qual a nota de corte dos que foram fazer pedagogia ou educação, como a gente chama, dependendo da universidade, no Enem. Ela é abaixo da nota que era exigida para concluir o ensino médio via Enem. Ou seja, infelizmente, a gente ainda está atraindo para a profissão de professor os piores alunos de ensino médio. Com isso, eu não estou desqualificando ninguém aqui, também sou professora, mas eu estou querendo mostrar que a tendência mais recente tem sido de entrar muito professor com um reduzido repertório cultural, e some-se a isso que ele entra numa faculdade, muitas delas noturnas, com um preparo bastante insuficiente dentro das faculdades e com uma visão, muitas delas, de educação à distância que não bate com a avaliação correta que o Nilson colocou do que deve ser uma boa educação à distância. E muitos deles com uma ênfase, como diz a Bernadette Gatti, muito maior em teoria do que em prática. Nós temos também, então, atratividade da carreira, melhor formação inicial, que olhar para a formação continuada em serviço. Qual é hoje a principal estratégia de formação continuada em serviço e que, como o Menezes falou, os sistemas privilegiam? É fazer mestrado e doutorado ou virar diretor de escola orientador pedagógico. Como se ser professor de sala de aula fosse secundário. Não, esse é o ator principal no processo. Então, a gente tem que fazer uma série de coisas integradas para dar um salto em qualidade da educação. Infelizmente, nós não estamos avançando como deveríamos nessa direção. E como é que eu valorizo o magistério? Eu vou contar como é que o Chile, eu dei tanto exemplo asiático, eu vou para o Chile. Sabe o que o Chile fez para valorizar o magistério? Para além de melhorar os salários, que eu acho que isso não preciso nem falar que é fundamental, por isso que a educação custa caro, porque tem que melhorar os salários, melhorar a atratividade desse ponto de vista. Eles aumentaram a nota de corte para ser professor, para quem deseja ser professor, no Enem deles. Então, você tem que ser uma coisa que toda a sociedade recebe um sinal, que ser professor não é para qualquer um. Soa discriminatório? Não. Esses são os que vão formar a todos com altas expectativas. Investir em educação. Educação de qualidade, vamos parar de falar que basta gerenciar melhor. Basta ter os recursos necessários para pagar salários atrativos e gerenciar melhor esses recursos. Não existe mágica. E quando falam que o Brasil gasta mais do que a OCDE em educação, é verdade. É verdade. Só que a OCDE, a maioria dos países, estão num outro estágio na transição demográfica deles. Eles têm população envelhecida. Eles já gastaram muito mais do que a gente gasta hoje. Então, o custo por aluno nosso é estupidamente mais baixo que o da OCDE. Também temos que lembrar disso, porque a média da OCDE são países menores. Então, educação de qualidade custa caro, mas só assim se constrói um país mais desenvolvido, mais justo, mais inclusivo. Nilson. Há uma pergunta, você me trouxe aquela sobre a pesquisa, e há uma outra, vamos tentar juntar, né? Uma que diz o seguinte: dentro da metáfora do iceberg, como fica no campo, como fica no campo do tácito, tudo que é falta de conhecimento, quer dizer, como fica no campo do tácito, tudo que é falta de conhecimento ou não conhecimento, a pergunta é como fica esse campo do tácito, né? Porque disse assim, o pior é um conhecimento equivocado, o que é até pior, dentro do tácito fica um conhecimento equivocado, então como é que fica na formação do professor? Olha, a questão do tácito, do que vem ali embaixo, não dá para a gente confundir isso com o não conhecimento, né?
o que está no tácito ali embaixo é conhecimento. O erro, a coisa, o não conhecimento está fora, né? O que a imagem traduz é que o que a gente sabe legitimamente, não é? Apenas uma parte a gente consegue expressar em palavras, explicitar. Outra parte que a gente sabe não são erros, não são equívocos, outra parte fica lá embaixo, não é? E as dinâmicas de aprendizagem têm que promover essa explicitação, né? Favorecer essa explicitação do que se sabe. Agora, uma coisa interessante na imagem é que muito depende do meio onde esse iceberg está. É muito interessante a gente pensar assim, quando o meio, o líquido onde o iceberg está, é ralo, pouco denso, o que acontece? Afunda mais e fica só uma pontinha de nada lá fora. Quanto mais denso é o meio, e pensa em denso em termos culturais, né, em termos cognitivos, quanto melhor é o meio, mais você é capaz de explicitar, não é? E, no entanto, nunca a gente vai explicitar tudo o que sabe. Nunca, não é? Quer dizer, por um lado é preciso enriquecer o meio, por outro lado, sempre a marca vai ser essa, você sabe muito mais do que consegue expressar em palavra, né? Que é o bonito aí da ideia. Agora, o Cordão cutucou com uma questão que diz assim, pensando na perspectiva do professor pesquisador, quais as possibilidades que um professor da educação básica, quais as possibilidades que ele tem de fazer uma publicação de um artigo, né, num bom periódico, né, em algum periódico? Existe essa abertura? Como proceder se a pesquisa envolve dados empíricos? Bom, em vez de responder diretamente isso daí, eu vou só dizer assim, há, em geral, uma superestimação da ideia de pesquisa, do valor da pesquisa, do significado da pesquisa. Qualquer bobagem que se faz vira uma pesquisa. A universidade é responsável por essa caricatura. A universidade é responsável pelo seguinte, há um dogma aqui na universidade que é a indissociabilidade, ensino, pesquisa, extensão. Isso aí é admirável, né? Tem que ter as três coisas. Sim, tem que ter. Concordo, a universidade tem que ter as três coisas. Mas é uma bobagem, é que cada professor, em cada momento da sua vida, da sua carreira, esteja fazendo as três coisas. E isso é exigido. Como isso é exigido, que cada pessoa que está aqui, a cada ano, a cada momento da carreira, faça as três coisas, banaliza. Tudo vira pesquisa para cumprir essa obrigação. Não é? E há pesquisas deformadas, coisas absolutamente salame de pesquisa, não é? A ideia de salame, sabe, né? Eu tenho até um resultado, mas eu corto e eu solto em salames, um esse ano, um no semestre seguinte, para poder ter produção, não é? Então, há uma corrupção da ideia de pesquisa, uma simplificação, uma corrupção mesmo da ideia de pesquisa, né? Seria mais interessante era notar, por exemplo, que o que une o ensino com a pesquisa, que a gente quer unir, é a gente trabalhar nas ideias básicas, nas ideias fundamentais do conteúdo. O pesquisador de física teórica e tudo, ele pensa no básico, não nos pormenores, miudeza, ele está pensando nas grandes ideias. E uma criança tem que ser iniciada nas grandes ideias da disciplina que ela está estudando. Em matemática, assim, que ideias são essas? Ideias simples, como equivalência, ordem, não é? A ideia de acaso, não é? Há algumas poucas ideias, eu duvido que a gente precise de mais do que 8, 10 ideias, grandes ideias para organizar um curso de matemática, não é? Pequenas ideias, quer dizer, uma lista pequena, a ideia de ordem, né? Agora, em vez disso, a gente fica estudando a fórmula de Bhaskara, né, Cláudia? A fórmula de Bhaskara, aquilo ali devia ser proibido por leis, é corruptor de menores quem fica ensinando a fórmula de Bhaskara, né? Corrupção de menores, né? Como é um corruptor de menores? O cara que entra na sala de aula querendo transformar o aluno em matemático. Eu sou professor de matemática, vou para a minha sala querendo converter alunos para serem matemáticos. Corrupção, pura e simples, porque a educação básica visa a formação do cidadão. Todos podem ser
educados como cidadãos, não é? Todos, não há exceção. Agora, nem todo mundo quer fazer matemática na vida, pô. Se todo mundo fosse fazer matemática, a vida seria uma chatice. Se todo mundo fosse fazer medicina, também. Uns vão fazer umas coisas, outros vão fazer outras. Isso é bom, eu não vou para a sala de aula para fazer com que eles gostem do que eu gosto. Um pai não põe o filho na escola para poder o filho ficar pensando igual o professor dele. O pai põe o filho na escola para fazer com que o filho passe a pensar como ele, o filho, né? Como pessoa, a pessoa que ele é. E não para ser um seguidor, não é, doutrinado pelo professor. Bom, eu tenho uma pergunta que reflete um certo ceticismo, de desesperança, e como eu sou uma otimista de carteirinha, mesmo no cenário, posso dizer a palavra e eu tenho liberdade de fazer isso, horroroso que a gente está vivendo, eu vou responder como ser otimista em tempos desafiadores. Ter orgulho Depois dessa preparação espiritual, aí vem bala. Ter orgulho de suas práticas, reticências. Ter orgulho de sua formação e de sua profissão. 3 pontinhos. Autoavaliação cada dia mais distante da nossa realidade. Porque um bom profissional se autoavalia, ele não precisa ter o Todo-Poderoso avaliando ele todo dia. Com o atual governo, teremos mudanças positivas para que esse olhar tenha novos focos? O futuro da educação e do educar tem futuro? Bom, meus irmãos. Meus irmãos. Agora fala a anarquista dentro de mim. Os governantes não têm o direito de invadir a minha esfera íntima, do que eu acredito, no que eu não acredito e do orgulho que eu tenho das minhas práticas. Eles podem, de repente, estabelecer uma política educacional que vai na contramão do que eu acredito. Ainda não conseguiram, mas estão tentando com algum empenho. Mas pode acontecer isso. E aí, nesse sentido, eu vou ser resistência. Eu vou ser resistência. Né? Não é à toa, acho que algumas pessoas aqui sabem, eu sou da Comissão Arns, dos Direitos Humanos, eu tô atuando dentro do que eu acredito que precisa ser feito no contexto que a gente está vivendo hoje. Fui falar com o Ricardo Vélez. Eu falei, vou tentar construir pontes, eu não quero entrar nessa lógica do nós contra eles, e não vou me render à lógica do ódio, seja lá quem eles forem, mas eu vou tentar. Fui falar lá, ele teve que me ouvir tudo que eu acho que é prioridade na educação, acho que eu tenho alguma estatura para pelo menos tentar construir uma ponte, não deu certo, como vocês podem imaginar. Vou tentar falar com o Weintraub, vou tentar. Escrevi hoje tem na Folha de São Paulo um artigo meu que chama Carta a um Novo Ministro da Educação. Leiam. Tentei escrever num tom de comunicação não agressiva, que eu acho que é o que a gente tem que buscar. Fugir do ódio para pensar em como é que a gente exemplifica o que a gente quer construir. Mas ninguém vai me dizer que eu não posso ter orgulho das minhas boas práticas. E isso eu digo para vocês. Tenham orgulho de vocês como profissionais. Façam algo no seu espaço, no limitado espaço que nos dão, que possa encher vocês de orgulho, mesmo que digam para vocês que nada disso interessa, dentro de uma visão diferente de política educacional. O futuro da educação tem futuro? Eu acho que sim. Eu andei olhando essa juventude, todo mundo fala, os jovens estão horríveis. Eu não acho que os jovens estão horríveis, pelo contrário. Eu acho que cada vez mais eles estão tomando consciência de que eles têm que ter voz, de que eles têm que defender um Brasil mais justo. E eu vou continuar a eterna otimista, a cada frustração, dizendo, talvez na próxima geração as coisas andem, porque a minha geração tentou fazer umas coisas, isso me rendeu 2 prisões durante a ditadura,
Mas, depois disso, eu continuo tentando, porque eu quero garantir um Brasil melhor e mais justo. E eu acho que nós merecemos. Muito obrigada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma última pergunta que chegou aqui, eu vou ler, peço para o Nilson responder primeiro, depois Cláudia já faz as suas considerações finais, que nós já estamos partindo para o encerramento. Muitas vezes a família do aluno sente-se apartada da escola, mas antes sente-se apartada do próprio mundo do filho / aluno, permeado pela internet, novas linguagens, novas profissões, etc. Será que não seria papel da escola abrir as portas e promover reuniões destinadas à formação coletiva de professores, pais, funcionários, para pensar a cidade, cidadania e a educação? Eu tenho medo. Sabe, eu tenho medo, né? Essa organização, a organização demais é perigosíssimo, né? Você querer reunir família, escola, não sei o que lá, e eu acho que a escola tem que ser um espaço aberto. Não há exemplo de escola bem-sucedida sem a participação das famílias, não é? Mas essa participação é diferenciada. Tem família que participa muito, tem família que participa pouco, faz parte dessas diferenças, não é? Há aluno que precisa mais, aluno que precisa menos. Qualquer tentativa de regulamentar demais isso daí é perigoso, é isso que me dá medo. Eu acho que o espaço das normas já está grande demais. Aquele espaço do livre-arbítrio, que é o espaço em que você faz as coisas, não porque é obrigado pela norma, nem porque a norma explicitamente permite. Faz porque tem vontade de fazer. Esse espaço está muito pequeno, a gente precisa de um espaço maior de livre-arbítrio para viver bem, não é? Se tudo que você faz regulado por normas, você acabou de se transformar num robô. Então, grandes valores são, a escola tem que ser enraizada na comunidade, né? Escola solta no ar, não existe escola bem-sucedida solta no ar. A família tem que participar, um mais, outro menos, é assim mesmo, né, que vai. Né? São coisas grandes, assim, linhas grandes e sem qualquer elogio de uma regulamentação exagerada. Né? É um perigo essa organização. Olha, tem um cara, uma pessoa, uma economista, a Ostrom, Elinor Ostrom, tu lembra dela, Cláudia? Ela ganhou o Nobel de Economia, a primeira mulher que ganhou o Nobel de Economia, em 2009. E ela já não era jovenzinha e já faleceu, infelizmente, né? Porque atrasou um pouco que ela ganhou o Nobel, que era assim, Understanding, o título do trabalho, Understanding Knowledge as a Commons. Ela cria a categoria Commons para se contrapor à commodity, à mercadoria, né? Sempre no plural, na linguagem dela. Então, é o elogio do commons. O que é um commons? A água é um commons, que nem a pessoa mais rica do mundo pode ficar fabricando aí, né? Tem que partilhar com a gente. O ar é um commons. E ela ganhou o Nobel de Economia, não foi de igreja. Foi o Nobel defendendo que o conhecimento tem que ser um commons. O conhecimento. Né? Fala da indústria farmacêutica, dos absurdos. Né? Então... Pois bem, tão bonito isso, infelizmente, como falei, ela faleceu logo, e isso está demorando um pouquinho para repercutir mais, porque merece mais repercussão, né, Cláudia? Tem o Creative Commons e tudo, mas isso aí ainda vai aparecer muito. Pois bem, já saiu um livro de 2 franceses, um deles chama Dardot. Né? O título do livro é Comum. Primeiro ele traduz o commons e põe no singular, comum. E o subtítulo que é assustador, no mesmo sentido do susto do que vocês falaram que eu tive. Né? É assim, de como somente o comunismo pode garantir a partilha dos bons bens. E vai defender o livro inteiro, como somente um regime comunista
O comum ele leva para o comunista, né? E somente um regime desse tipo é que pode garantir uma partilha equitativa dos bens e tudo. Eu falei, estou fora, né? Eu estou fora, assim, porque não era bem isso que ela tinha falado, não é bem isso que ela falou, não é? Nós vivemos, ela falou, estava mais próximo da encíclica lá do Papa, a terra é nosso lar comum, há bens, né, e valores que são comuns, vamos dividir isso numa boa, não criar um governo mundial para repartir as coisas aí. É triste, não é? Olha, sobre nós aqui, já encerrando, né? Sim. Palavra final, é muito legal mesmo, acreditem, a gente chegar a essa hora da tarde e ver a sala cheia, não é? E a perspectiva de a gente continuar a trabalhar. Essas reuniões, ó, eu acho que a marca dessa reunião, hoje especificamente, né, foi a de uma conversa. Conversar é um verbo bonito, né? Versar junto com... A gente não está querendo convencer ninguém. Convencer... vencer junto com também é bonito, mas nem isso a gente chegou nesse nível do convencimento. A gente quer o nível da opinião, né? Da fundamentação assim, da opinião, né? Da compreensão da perspectiva do outro. Né? Há um autor alemão já falecido, chamado Gadamer, e que tem um conceito que eu acho que é isso que a gente está buscando aqui, que é o de fusão de horizontes. E diz, olha... Eu olho e vejo, eu olho para um objeto ali e vejo, essa é a minha visão daquele objeto. A Claudinha olha e vê outra coisa. É assim mesmo. É assim mesmo. Mas é ruim quando a minha linha do horizonte não conversa com a linha do horizonte dela. Aí as nossas visões são separadas, né? Não há diálogo. Então, o que nós temos que trabalhar, e é o que estamos tentando fazer aqui, é construir um horizonte comum. Agora, eu vou continuar a olhar e ver uma coisa, e a Cláudia olhar e ver outra. E isso é bom, mas no horizonte comum. Porque daí, no horizonte comum, a gente conversa, dialoga, não é? Conta uma história, conta a história oposta e vamos em frente, que aí atrás vem gente. Né? Então, pelo menos nesse compasso de espera em que a gente está, é claro que haverá outras atividades no segundo semestre, no ano que vem, atividades com objetivos mais imediatos, né? Que o Menezes já falou, de a gente fazer oficinas, né? De cuidar das 4 áreas grandes, a área de linguagem, a área de matemática, de ciência da natureza, atividades específicas para cada área, né? Então, coisas desse tipo estão no nosso horizonte. E por enquanto, o primeiro seminário, hoje, a gente ficou nesse nível de trocar ideias, né? Trocar opiniões, pôr em cima da mesa o modo como um pensa, o outro lado pensa. Esse é o momento, não é? Para depois a gente chegar numa tomada de um rumo e partir para situações e objetos e objetivos mais concretos, né? Vamos esperar vocês dia 18 de maio, não é? Para outra rodada. Bom. Bom, então, tentando responder muito rapidamente, que eu sei do adiantado do horário, essa questão da família do aluno, que nos coloca muitos desafios. Eu compartilho da visão do Nilson. Eu acho que essas coisas não podem ser regulamentadas. O Michael Fullan, que é um grande especialista em transformações educacionais, né? Esse é um canadense, ele fala o seguinte: quando você quer criar uma cultura de colaboração, não tem como ter uma lei que diga, a partir de agora, todos os professores vão colaborar na escola. Ou, a partir de agora, pais e escolas vão trabalhar juntos. Eu acho que quanto menos regular e mais se pensar no trabalho coletivo como uma cultura em que diretor de escola, orientador pedagógico e os próprios professores têm um papel importante, melhor. Mas eu queria fazer um apelo que é sobre a linguagem. Cada profissão tem sua própria linguagem. A gente falou, o Nilson falou um pouco de linguagem também. E as linguagens, muitas vezes, acabam sendo barreiras na comunicação.
Quando eu falo com um pai de aluno, com uma mãe de aluno, usando uma linguagem que ele não domina, se eu for fazer uma análise mais aprofundada de por que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso para construir barreiras. Então, se a gente quer que o pai e a mãe entendam o processo da escola, se sintam bem-vindos na escola, não precisa usar uma linguagem que ele não entende. Isso não quer dizer simplificar a complexidade do que eu vou falar. Quer dizer, a gente não fala numa língua mais simples, com crianças, com pessoas que estão no... A gente pode falar de uma maneira que uma pessoa não letrada também pode entender. Então, é fundamental abaixar os muros da escola, num sentido metafórico, e poder falar a língua que o pai e a mãe vão entender e mostrar que eles são bem-vindos. Mais do que qualquer regra que obrigue a educar todos juntos, é criar espaços de educação todos juntos, informais, em que no diálogo a gente aprende todos juntos. E para finalizar, para a mensagem final, eu gostei muito das imagens que o Nilson falou do diálogo. E isso tem a ver com como que se colabora na escola também. Porque colaborar não é virarmos todos amiguinhos para sempre e fugirmos das visões diferentes. Não, é bom que as visões diferentes sejam postas na mesa, porque elas nos fazem crescer. Se eu falo, e o Cordão fala exatamente a mesma coisa que eu, e o Nilson também, em vez da gente ser complementar, cada um de nós pode ser, os três podem ser substituídos por um só. Então, colaborar com o diferente é que é a riqueza. Colaborar com professores de outras disciplinas, com professores que dão aulas em séries anteriores, o conjunto dos professores na escola, de forma respeitosa, num diálogo que constrói, tem a ver com essa questão dos horizontes comuns, porque na escola o que nós queremos para todos, acredito eu, espero que sim, é que todos aprendam em altos níveis de expectativa, para todos, não para virar matemáticos, mas para saber pensar matematicamente, que ele vai precisar para o resto da vida, para saber entender quando um político fala, ou para a sua profissão, saber entender o que ele lê, ser um leitor que tem um repertório cultural para entender o que está lendo, ou para fruir da arte, da cultura que tem na sociedade, isso tudo eu acho que todos nós queremos. Como chegar lá? As visões são diferentes, mas podem ser complementares. Então, o que a gente viveu hoje, essa tarde, é para nunca mais esquecer e mostrar que a colaboração e o trabalho conjunto é possível, e essa é a grande resposta a todos os que querem tolher o trabalho educacional no Brasil. Muito obrigada. Eu vou estender o que a Cláudia acabou de falar, o que aconteceu hoje à tarde aqui, é para nunca mais a gente esquecer, o que aconteceu hoje o dia todo é para nunca mais esquecer. E como bom caipira do interior de São Paulo, eu diria que a prosa hoje aqui foi muito boa, gostosa, produtiva, muitos causos, certo? Enriquecedora, muitos causos, com muitos causos, né? E realmente está mostrando para todos nós que o nosso desafio atual de educadores brasileiros é enorme. Mas o Einstein já disse lá atrás que o único lugar em que sucesso vem antes de trabalho era o dicionário, e nenhum outro lugar. Então, para todos nós, muito trabalho e muito sucesso.